Olá, Carol! Deixa eu fixar aqui esse conteúdo para a gente começar. Olá, Gabi, Sandrinha, sejam todas muito bem-vindas. Tudo bom, pessoal? Vamos para mais uma live. Tava super ansiosa, tava sentindo uma falta imensa desse nosso encontro fixo aqui da terça-feira. Isso mesmo. Você que tá chegando aqui agora, você que tá assistindo a gravação no YouTube, toda terça-feira a gente tem um encontro aqui no nosso canal Ju Mezeira, pra gente falar um pouquinho sobre receber bem, etiqueta, mesa posta, comportamento, imagem, atendimento, tudo que envolve o nosso bem-estar. Então, todas as terças eu tô aqui trazendo um pouquinho desse conteúdo a mais para vocês. E eu tava morrendo de saudade, porque quem ainda não sabe, eu tirei 3 semanas de férias e realmente estando em outro lugar ficava difícil manter um compromisso ao vivo com vocês, né? Porque todo imprevisto pode acontecer. Mas hoje a gente tá aqui sim trazendo esse assunto: quais utensílios usar para a gente servir uma carne. E por que, gente, eu resolvi trazer esse conteúdo aqui hoje? Porque o que eu mais comi foi carne, né? Que a carne é o cardápio típico, tradicional, cultural lá do Uruguai, lá da Argentina, né? Então a gente realmente é difícil encontrar outra proteína. Tem outra proteína? Lógico que tem. Mas o que é mais em conta pra gente comer, por incrível que pareça, é a carne. Então eu tive uma experiência incrível com a carne. Então falei bastante sobre esse conteúdo no meu feed. Depois você passa lá para dar uma olhada, aprender mais um pouco. Mas resolvi trazer hoje aqui para a gente abordar um pouco. Então, você que está aqui ao vivo comigo, coloca aqui no comentário alguma dúvida, alguma pergunta, alguma insegurança sua sobre a gente servir uma carne. Porque, gente, o que é muito legal na hora de falarmos sobre servir uma carne é que essa carne, ela pode ser um petisco. A carne pode ser a entrada, a carne pode ser o prato principal. A gente tem diversas formas de servirmos a carne. E às vezes a gente se prepara todo, organiza todo para aquela mesa e às vezes os utensílios, os acessórios que a gente vai servir na hora de montar essa mesa. Deu a doida, apertei no canto errado aqui. Na hora de montar a mesa, na hora da gente realmente brincar um pouquinho aqui, não vai funcionar. Então, gente, vocês estão me ouvindo bem que eu apertei aqui sem querer no ícone aqui, que eu fui procurar uma foto, que a foto sumiu aqui do meu momento. Vamos ver se vai funcionar. Pratos de plástico duro, posso usar? Verinha, eu acho que você tá falando a respeito daquele plástico, aqueles pratos descartáveis que a gente tem, aqueles diversas cores, mas descartável. Ou você tá falando, obrigada, Fátima, ou você tá falando do prato de melamina, que é aquele aquele prato mais rígido, né? Que é minha gente, quase que não sai. É um prato, não é o descartável. Deixe-me ver aqui. Então, vejam bem, você pode usar na mesa informal. O que é que você tem que ter em mente? Se vai ser um petisco, se vai ser melamina, tá? Se vai ser um petisco, se vai ser uma entrada, óbvio, independente do teu cardápio, você vai servir no prato de sobremesa. O prato pequeno, que muita gente chama assim, né? Vamos deixar a coisa bem leve aqui pra gente. No prato pequeno. Mas se você vai servir a carne já toda cortadinha, gente, tranquilo, seu prato de melamina. Mas se você vai servir uma carne que ela vai vir num pedaço mais inteiro e que o teu convidado vai precisar fatiar, não tem problema, o problema não vai ser o prato. Qual é o problema da melamina? Oi, Cris! Qual é o problema da melamina? A melamina você deve sempre usar uma de qualidade. A gente encontra muito em todos os lugares. Gente, quem lembra daquele mundão de R$1, R$1,99? Você chega lá, você encontra pratos maravilhosos de melamina. A gente usa muito a melamina no prato do nosso dia a dia, um ambiente mais externo, né? Que não é quebrável por segurança.
A gente usa muito decorativo porque ele tem vários temas também, várias cores bonitas. Economia de espaço no nosso armário. Mas o que é que a gente tem que lembrar? A melamina, ela tem que ser de qualidade. Porque na hora que a gente coloca alimentos muito quentes nesse prato, se ele não é um plástico de qualidade, ele começa a soltar alguns elementos prejudiciais à nossa saúde. Então, não é durabilidade, é qualidade, tá? Então, tenham muito cuidado. Outro detalhe, às vezes a gente usa uma carne que precisa de uma serra mais resistente, arranha a melamina. Eu tenho alguns pratos de melamina lá na praia e por ser área externa, por praticidade, que eu não sirvo tanta coisa tão quente, então alguns eles foram arranhados rapidamente, principalmente na hora de servir carne. Na hora, por exemplo, você está numa praia, num ambiente descontraído, numa piscina, você vai usar a melamina para servir um churrasco. Ótimo, não vai estar errado porque ele é informal, mas só tem cuidado com o tipo da carne que você vai utilizar para cortar. Porque um elemento muito importante nessa hora da organização, planejamento, eu vou falar bem que aconteceu comigo diversas vezes. Muito antes de trabalhar com mesa posta, de trabalhar com etiqueta, me profissionalizar, eu sempre vivi esse universo do receber, sempre gostei de fazer o meu melhor na hora de receber aqui em casa, para meu marido, para as minhas filhas, sempre proporcionar uma refeição super legal e descontraída. Pegava, nunca fui de estar guardando, quero usar o que eu tenho. E eu pegava, por exemplo, uma faca, assim, tá? Uma faca que ela é bonita, é uma faca no estilo contemporâneo, é uma faca que também pode ser usada no moderno, ela é mais pro moderno do que contemporâneo, deixa eu corrigir aqui para vocês, tá? E ela é linda. E eu colocava essa faca na hora que eu ia fazer um cardápio com carne. Eu olho aqui a serra e vejo que ela tem uma serra muito legal. Diferente dessa outra minha aqui, meninas, de inox. E que a serra, ela é bem discreta. Se eu faço uma carne, se vir uma picanha, o mesmo filé, que ele é muito suculento, tem uma textura muito mais leve, fácil de cortar, mas ele é alto. A serra, ela, nesse tipo de faca, ela é fundamental que ela funcione. Eu já cansei de ir em excelentes restaurantes renomados, e eles me trazem uma faca cega para me servir uma carne. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Ju, tem que ser pontudo? Gente, eu tô aqui intrigada, porque o link aqui que aparece aqui do lado, que é para compartilhar foto, ele simplesmente sumiu e eu trouxe aqui várias fotos para compartilhar com vocês. Eu não estou entendendo se nessas 2 semanas que eu não trabalhei na live, simplesmente teve uma atualização aí. Eu acho que foi o que aconteceu e infelizmente eu não vou conseguir passar as fotos. Mas posteriormente eu coloco nos stories, então, para vocês verem que eu coloquei até as carnes que eu servi esse final de semana aqui no meu aniversário, que foi um cardápio todo realmente baseado numa experiência gastronômica que a gente teve na Argentina. E eu repliquei aqui em casa e eu ia mostrar o cardápio, as facas e tudo mais. O ideal, Ju, é ser faca pontuda e com serra. Pode ser, não é obrigatoriamente que tem que ser assim. Eu já vi diversos lugares que tem a ponta, gente, e não tem a serra nenhuma. Porém, ela é extremamente amolada. Feito a nossa carne de tratar, a faca de tratar a carne, que a gente usa na nossa cozinha para tratarmos a carne. Aquela faca, ela, porém, num tamanho menor, que era o que eu ia mostrar aqui na foto, tamanho menor para a gente servir. Como, por exemplo, eu tenho essa aqui, pontuda, mas quando eu vou servir uma carne que eu preciso cortar melhor, eu não monto minha mesa com ela.
porque ela praticamente não tem serra. A serra dela não é muito amolada. Então, você como anfitriã que tem que ter esse cuidado. Não adianta na hora de servir com o teu cardápio uma carne, você colocar uma faca que ela não seja apropriada para a carne. Por exemplo, a gente diz, tem que ser de inox, a de inox ela sempre é redonda. Nosso conjunto tradicional de inox, ela é sempre arredondada. Mas olha, eu tenho também uma de inox, que ela é pontuda e a serra, ó, super funciona. Então, canso de receber em jantares aqui em casa essa faca sem problema nenhum, tá? A gente usar essa faca quando eu preciso. Eu não tenho que usar todas as vezes essa faca, porque a Tramontina vende com o nome faca para churrasco. Ela não é apenas para churrasco. Ela é uma faca para carne. Agora, o que é que a gente tem que ter cuidado? Esse modelo aqui, que é da Tramontina, eu olhei novamente, que é da Tramontina, ela tem esse cabo de madeira. Então, uma curiosidade, essa madeira eu posso usar em diversos estilos. Você não precisa se prender apenas por ela ter um cabo de madeira, eu só vou usar para churrasco ou eu só vou usar para uma mesa rústica. Não! Vocês que fizeram o curso comigo de estilos e criatividade, vocês viram a infinita possibilidade de uso da madeira em diversos estilos. O que é que você vai ter que ter cuidado apenas? Com o volume, a textura. Como assim? Vou explicar. Tá sendo claro aí para vocês, meninas? Espero que sim, que vocês estejam entendendo bem. Se eu escondo aqui os dois cabos, olhe como elas são parecidas. Apenas uma mais comprida que a outra. Mas olha como elas são parecidas. Elas são muito parecidas. Mas olha como uma é mais delicada que a outra. Beleza, Verinha? Uma é mais delicada com a outra. Então, se eu estou numa mesa em que eu estou levando diversos estilos que eu posso trabalhar a madeira, mas ela tá de uma forma muito mais leve, elementos com pouca textura, tudo muito mais suave, é muito melhor trabalhar de inox, que funciona para carne. Porém, se eu estou trabalhando com uma mesa que ela tá realmente com elementos mais pesados, mais volumosos, então eu posso sim, é melhor eu usar essa aqui. Outro ponto que vocês precisam levar em consideração na hora de escolher qual dessas duas facas que tem a mesma estrutura eu vou colocar na minha mesa. As duas funcionam. Por favor, ninguém se sinta agredida aí não, tá? Porque eu tô falando aqui segurando os talheres. Mas não estamos à mesa de refeição. Não tenho... Vocês estão do meu outro lado, mas eu não estou agredindo ninguém, por favor. Então, vejam bem, na hora que eu vejo... Boa, Shirley! Na hora que eu vejo essas duas facas para servir uma carne que eu vou escolher... Por exemplo, minha gente, eu tô revoltada que eu não vou poder mostrar essa foto a vocês. Na hora que eu montei minha mesa, que eu forrei minha mesa toda de papel craft, fiz uns desenhos à mesa, trabalhei pratos de sobremesa apenas, porque eu fiz 3 entradas, uma à base de carne, para depois vir o empratado do prato principal. Então, nesse momento, eu usei tudo tom sobre tom, só usei o neutro, coloquei os pratos verdes para dar o destaque dessa cor. Porém, eu quis destacar essa faca. Eu coloquei essa faca pro prato principal. Por quê? Como eu disse a vocês, meu terceiro prato de entrada foi um porco, foi uma costelinha de porco com cebola caramelizada no Malbec. Essa foi a terceira entrada que a gente serviu individual. Então, eu coloquei essa faca para entrada, tava assim, ao contrário aí para vocês, tá? Meu prato tava aqui, a faca do prato principal e a faca da entrada. Como eu servi
Delícia, Lu, ficou delícia. Como eu servi, vou colocar as fotos aqui para vocês verem depois. Como eu servi a faca, a costela de porco com a cebola caramelizada, eu comprei aquelas cebolas pequenininhas de aperitivo, né? A cebola caramelizada no Malbec, a carne, eu ia apenas tirar essa carne da costela. Eu não ia precisar estar cortando. Então, eu usei, meninas, a minha faca de sobremesa normal. A faca que a gente usa na entrada. Cerdas discretas, sem ponta. Porque eu ia apenas separar a carne da costela, que estava bem molinha já. Ela ficou bem amolecida. É aquela costelinha que quem quiser pode pegar até com a mão e comer, sem nenhum problema. Só que, veja, se eu colocasse, vou aproveitar esse gancho aqui. Se eu colocasse apenas a costelinha de porco, o correto é pegar com a mão e comer. Mas eu coloquei também a cebola caramelizada. Então, como é que a pessoa vai pegar a costela, comer, depois pega o garfo, come a cebola, ela vai estar sujando o garfo o tempo todo. Então, o nosso convidado vai ficar desconfortável. Por isso que você, anfitriã, precisa parar para pensar na hora que a gente diz regras, pode, não pode, é o bom senso. A costelinha de porco pode comer com a mão, se o ossinho estiver bem exteriorizado, pode. Ela foi feita para isso, sem problema nenhum. Você vai ter que se preocupar em colocar ali um lugar para limpar os dedinhos, mas eu também vou colocar só ela, não vou colocar com acompanhamento como eu fiz. Na hora que eu coloco um acompanhamento, eu tenho que colocar o garfo e a faca para ela comer a danada da cebola caramelizada. Mesmo ela estando desmanchando, ela precisava do garfo. Já o meu segundo prato, o prato principal, ele foi o quê? Foi um bife de chorizo com chimichurri e legumes grelhados. Foi legumes grelhados, que bem conforme a gente comeu lá. Então, era um bife alto, grande, que eu coloquei empratado. Então, não dava para eu entrar com uma faca, só porque ela era bonita. Eu tinha que entrar com a faca que realmente cortasse. Não adianta eu entrar com a faca pontuda, que eu vou furar a carne, mas eu não vou conseguir serrar a carne. Eu tenho que colocar uma faca que realmente corte aquele pedaço da carne. Por exemplo, meninas, você pode servir, como eu falei, de entrada uma carne. Você vai servir espetinho. Tinham 3 fotos de espetinho aqui, lindas e maravilhosas. Mas quando terminar essa live, eu vou falar pra vocês. A gente vai fazer o espetinho. Gente, aquele espetinho, se eu tô na beira de praia, se eu tô no churrasco, eu vou pegar o espetinho aqui, ó, e vou estar comendo. Mas se eu vou estar na mesa posta, vou estar todo mundo sentado, minha mesa foi organizada, eu sento e já vi que a anfitriã colocou garfos de entrada, talheres de entrada. Então, naquele momento, na hora que eu pegar o espetinho, eu pego o meu espetinho, mas eu vou tirar a carne, a tomate, a cebola, o pimentão, o pedacinho de carne que tiver ali. E aí sim, eu vou ver se o que a anfitriã colocou no espetinho, eu preciso partir ou não. Ju, eu preciso colocar a faca? Tudo vai depender do tamanho que você já está servindo. Se você faz um espetinho de carne, cebola, tomate, pimentão, frango, cebola, tomate, porco, você faz um mix ali de proteína. E você coloca tudo bem pequenininho, eu não vou precisar partir nada, gente. Eu vou precisar só de um garfo. Vou tirar, me servir, tirar e me servir. Agora, você faz um espetinho com a carne deste tamanho. Lembre sempre, se coloca no lugar do convidado. Para eu colocar aquilo na boca, não vai dar. Eu vou ter que partir. Se eu vou ter que partir, eu vou ter que colocar uma faca que funcione. Ju, essa faca aqui que você falou de entrada, de sobremesa, funciona? Se ela tiver uma serra boa, funciona. Se ela não tiver, Ju, meu Deus, minha faca de sobremesa só serve para bolo. Não parte nada. É bem para coisas bem leves. Então, nesse caso, gente, coloca
Duas de serra mais poderosa. Problema nenhum, duas estão uma do lado da outra. Não é o tamanho, não é o formato, é a funcionalidade. Coloca duas facas de servir, o que a gente chama duas facas grandes, né? Essa é a faca de sobremesa, essa é a faca de servir. Todas essas que eu mostrei aqui para você, todas essas são facas de servir, todas. Então, às vezes a gente compra um mesmo modelo de faca, mudando o cabo, mudando o material, mudando o fornecedor, o fabricante, só porque ela é bonita. Mas todas elas têm a mesma função. Porém, na hora que eu compro esse tipo de faca, ela só vai servir realmente... Não, eu tentei testar aqui de novo. Ela vai servir realmente só para... prioritariamente para a carne, porque essa é a função. Mas não se limitem, porque eu mesmo tinha esse jogo e deixava guardado ali, só pensando no churrasco, no churrasco, no churrasco. Por quê? Porque a Tramontina tem uma caixa deste tamanho gigante que tem lá, kit para churrasco, garfo e a faca de churrasco. Gente, mais perguntas aí, deixa eu ver aqui. Lu, sempre deve tirar do espetinho mais elegante, né? Lu, se você tá sentada, tá? Se você tá sentada à mesa. Por quê? O espetinho a gente nunca faz pequenininho. O espetinho, ele vem maior, né? Ele sempre vem maior. Então, a ideia do espetinho é você pegar aquele espetinho que ele é individual. Mas você não vai estar na mesa botando o espetinho com aquele monte de opções na boca. Aí você come, bota no prato. Você come um, bota no prato. Você come dois, você bota no prato. Então, é muito mais elegante, é muito mais conveniente. O teu convidado, quem tá do teu lado, vai se sentir muito mais confortável, gente. De você já tirar tudo, simulando aqui um espetinho, você tira tudo ele, ó. Esse aqui já é o lixinho. Aí a gente sempre fala, a anfitriã tem que te parar para pensar, quando terminarem os espetos, onde é que ela vai colocar? Não vou colocar em cima da mesa. Não vou colocar em cima da mesa. Então, lembra daquilo que eu fiz uma postagem até, que eu coloquei, que no prato, a gente tem um prato 360 graus, ponteiro de 12, 6, 3 e 9, né? Aqui no ponteirozinho de 11 horas, é o que a gente chama a zona de descarte do nosso prato. Então, nesse momento que você desfez o espetinho, coloca o palitinho aqui atravessado. A gente bota a faca aqui, você bota o palitinho aqui, se você tá no serviço americano, né? Você vai colocar o espetinho aqui desse lado. E a anfitriã, gente, obrigatoriamente deve recolher esses pratos depois. Para ali você não já tá comendo outras coisas e com aquele espetinho ali, que já é zona de descarte, já é um lixo à mesa. Tá? Então, o ideal é o danado do espetinho, a gente sempre tirar na hora que se a gente estiver sentado à mesa. Outro detalhe importante, eu tinha uma foto aqui que eu ia pegar para vocês de uma mesa, de um espetinho feito a kafta. Um espetinho feito se fosse um bolo de carne moída, né? Que a gente encontra muito em restaurante, que serve de entrada. Se você vai no restaurante de culinária libanesa, ele tem muito até como prato principal, né? Vários tipos de kafta, ele vem um espetinho com um bolo de carne. É um bolo de carne no formato de espeto. Ali ele vem inteiro. Então, é a mesma carne moída, é carne. Então, nesse momento, eu não vou precisar usar isso aqui apenas porque é carne. Eu vou precisar isso aqui se eu for partir. Se for cortar, serrar essa carne. E lembrando, existe... Eu tô aqui indignada. Deixa eu tentar aqui de novo, aqui, ver se aparece a opção. Minha gente, como é que não aparece a opção da foto? Tô mexendo aqui, tá, gente? 1 minuto só. Não quero filtro. Queria ver se aparecia... Não, aqui é pra alguém entrar na live, pergunta, comentar. Não, não vou comentar nada. Eu quero o quê? Compartilhar. Compartilhar, não é convidar ninguém. Meu Deus, não aparece não, sumiu. Voltamos ao que era antes. Deixa eu ver se eu tirando aqui. Eu ia tirar o comentário, mas não sai não. Então, onde é que eu tava? Sim, a faca. Vocês vão ver vários modelos belíssimos de facas. Eu até trouxe 2 modelos que eu trouxe para Ricardo. De uma faca que o cabo... é de osso, tem várias facas, vários modelos diferentes. Tem o cabo de osso, tem o cabo de madeira, formatos diferentes. Mas aqui pra cima, ela é completamente lisa.
ela é menorzinha, tem ela maior, existem vários formatos. E na maioria dos lugares que eu fui, a maioria servia na hora da gente, o prato principal, na hora da gente se servir essa faca, como ao invés que a gente aprendeu que faca para carne é ponta e serra, a faca para carne ponta, totalmente lisa, agora extremamente amolada. Extremamente amolada. Era a faca para carne. Linda, bem delicada, eram os modelos que eu ia mostrar aqui. Super delicadas, super funcionam, tá? Vera botou, Ju, e se no espetinho tiver alguma coisa que eu não goste? A mesma coisa, Vera, vai para a zona de descarte. Por exemplo, no meu aniversário, nesse prato que eu servi, eu fiz um jantar em 5 passos, que a gente chama. Fiz um jantar em 5 passos. E nesse momento eu servi 2 vezes carne. Uma entrada e um prato principal. Essa primeira carne, que foi a costelinha de porco com cebola caramelizada no Malbec, eu servi... Teve convidado que não... Eu até comentei, ou não gosta de cebola... Ou não gostou do sabor adocicado, né? O caramelizado, que o Malbec a gente nem sentia. O Malbec ele veio só para dar a redução e a cor da cebola, né? Que ela ficou bem roxa, bem escura, bem na cor do vinho, né? O Malbec é a uva do vinho. Então, nesse momento, a pessoa deixou. Então, se tem algo que você não gosta, não se sinta obrigada a comer. Tá? Você realmente assim, pode até te fazer mal, né? A sua reação em botar algo que você não gosta na boca. Então, você já viu, tem uma tomate, você não gosta de tomate, coloca essa tomate para a zona de descarte. Ele vai ficar ali no cantinho, no ponteiro de 11 horas do teu prato. Vai ficar tudo ali no canto. O que compete, por isso que é tão importante a etiqueta do convidado. No curso Receber com Mesa Posta, eu tenho um módulo só sobre a etiqueta do convidado. Que é justamente nesse momento, eu, enquanto convidada, eu já sei onde coloquei o que eu não gosto. Coloquei ali no cantinho. Agora, não cabe a anfitriã olhar para mim e dizer, eita, você não gostou da cebola? Eu vou estar constrangendo minha convidada. Por isso, gente, que a etiqueta, ela aproxima as pessoas. Erroneamente, quem pensa que a etiqueta afasta, dizendo que é frescura, que é para quem tem condições, de jeito nenhum. O luxo não é dinheiro, o luxo é o seu comportamento, tá? Então, a gente tem que saber diferenciar isso aí, para na hora do meu comportamento à mesa, eu saber fazer e a anfitriã saber fazer. Por exemplo, tem a ver com carne, porque eu vou falar aqui, deixa eu ver se tem outra pergunta aqui mais em cima. Venha, Sandrinha, agora que eu vi, que bom que eu consegui chegar a tempo para assistir essa live maravilhosa. Venha comigo, que bom, que bom, que bom, que bom. Chame mais gente, pessoal. Convida aí a galera para vir aprender um pouquinho sobre mesa, hora de servir carne, dúvidas. Coloquem aqui as dúvidas. Senão a gente encerra essa live já, que eu tô aqui para fazer uma troca com vocês, tá? Então deixa eu dar um ok aqui. Que bom, ó, Gil já convidou, Drica, que coisa maravilhosa. Eu gosto assim, vocês unidas sempre compartilhando conhecimento, conteúdo, isso é bom demais. Então, vamos lá, eu vim ver se tinha mais alguma pergunta aqui. Tereza, Janicleide chegando, que bom. Sejam muito bem-vindas, tá? E vindos, que também tem homens aqui na live, pelo menos entraram. Muito, muito, muito obrigada. Então, o que é que a gente sempre fala? Que a gente se conversa. Né? Na hora que eu sei como me comportar, eu sei como servir aquela carne. Se eu estou servindo uma carne, um ponto importante, vai servir uma carne, você vai fazer um rosbife. Na hora que eu digo, gente, eu vou fazer um rosbife, quem conhece da carne já sabe que rosbife é uma carne mal passada. Eu, Juliana, não gosto de carne mal passada. A gente precisa entender os pontos da carne. É quando eu digo que não adianta você apenas saber montar uma mesa. Não adianta se você vai pecar nesse detalhe. Então, no sábado que nós servimos, éramos 9 pessoas. Foi trabalhoso? Foi, mas foi muito prazeroso porque a gente planejou
todo passo a passo. Ricardo ficou comigo, ele gosta de cozinhar, então ele ficou comigo dividindo as atribuições. O que a gente pôde fazer antes, a gente fez, para na hora se deter o quê? Na hora de assar a carne. Que aí a gente assou na hora, porque o sabor é diferente, a textura é diferente. Né? Então, eu pegar um bife de chorizo, assar antes, esquentar na hora, ela resseca, ela desidrata, ela muda o ponto. Uma coisa que me chamou muito a atenção na viagem, lógico que a carne deles lá, o boi é diferente do nosso boi, isso faz total diferença. Mas o que me chamou muito a atenção, eles servem o quê? A carne, a proteína, com um acompanhamento apenas. Em 80% das vezes, esse acompanhamento é batata. Então, existem diversas formas de se ver essa batata. Então, eu dizia, eu quero uma carne, não importa o tipo da carne, eu quero no ponto mais, que é justamente acima do ao ponto. Ou eu quero ao ponto. Quando ele trazia meu prato, gente, ele estava simplesmente seco, com a carne e a batata. Enquanto eu estava aqui abastecendo o meu vinho, conversando com o Ricardo, porque é um detalhe à parte, Uruguai e Argentina, ninguém serve a gente no vinho, não. Ele apenas serve o primeiro gole para você aprovar o vinho. Depois que a gente aprova o vinho, ele coloca a garrafa aqui na minha mesa e te vira. Isso de restaurantes maravilhosos a restaurantes mais simples, tá? É bem cultural mesmo, isso em todos os lugares que nós fomos. Inclusive nas vinícolas com degustação. Mas voltando para a carne. Na hora que eu tava ali colocando o vinho, dando um gole na água, quando eu olhava, meu prato já estava completamente molhado. A carne vai soltando o suquinho que a gente chama. Vai soltando aquela aguinha da carne que a gente chama. Né? Que a gente coloca, faz um churrasco, tira aquela carne, enquanto bota na tábua e começa a fatiar, essa tábua ela vai ficando molhada. Então, se você pega essa carne, guarda para depois esquentar, porque na hora vai ser trabalhoso, você perdeu o ponto da carne. Então, a carne ela vai ficar mais dura, por melhor que ela seja esse corte. Então, gente, tem que fazer na hora. Se você optar... Oi, Ju Rosal chegou, Pri também. Se você optar em servir uma carne que ela vai ser principalmente individual, tem que perguntar qual ponto de cada pessoa. Fulaninho, Beltraninho, cada um. Então, sábado mesmo, a gente teve 3 extremamente mal passados. O restante ao ponto e outra num ponto mais. Eu trouxe até a tabelinha aqui para colocar para vocês verem. Gente, o Instagram não tá permitindo eu mostrar as fotos. Tá? Então, você sempre tem que perguntar. Se você vai colocar o roast beef, que a gente faz ele inteiro na maioria das vezes, ele vem douradinho, todo assadinho por fora, mas dentro ele vem meio mal passado, pergunte ao seu convidado, porque assim como Vera disse, se tiver algo que eu não goste, eu já passei por situação constrangedora da carne, como eu digo, a carne estava viva. Teve um dia que eu me sentei na mesa e olhei para Ricardo e disse, a carne está falando comigo, o boi está vivo. Eu não como, não adianta, eu não gosto. E ficou. Aí a anfitriã olhou para mim, você não gosta? Não gostou? Eu digo, infelizmente eu não gosto desse ponto de carne. Então ela falou, mas por que você não me disse? Eu tinha assado mais. Gente, não sou eu que tenho que dizer, é a anfitriã que tem que perguntar. Porque boi falando comigo na mesa não dá. Entendeu? Não dá. Lu, não ria não, porque isso é muito sério. Você que também não gosta, eu olhei assim, não tem condições. Então, teve um restaurante apenas que ele trouxe a carne veio muito mal passada. Eu devolvi. Só, eu não como desse jeito, eu pedi ao ponto. E esse não era ao ponto, que eu já tinha testado. Alguns restaurantes lá tem no catálogo, ó, tem no cardápio as fotos dos pontos, porque você não é obrigada a saber. Mas a gente justamente se informa. Ricardo mesmo, ele gosta do boi falando com ele. Então, ficava bem separado. Ó, eu quero assim, o outro quer assado. Não tinha como errar. Então, aqui também, nessa hora que você recebe uma convidada, mugindo, isso mesmo, Shirley. Você recebe uma convidada que você botou o roast beef e ela não gosta, o que é que eu digo? Por favor, me dê a extremidade, que a extremidade ela é mais fininha, então ela assa melhor. Né? Então, por exemplo, tô na praia, família lá, a família tem muito homem, tá fazendo churrasco, uma peça inteira. Meu cunhado já diz, Ju, tô tirando teu pedaço aqui antes.
ele já tira meu pedaço, ó, pode colocar, me deixa, eu até digo, ó, deixa a pontinha pra mim, porque eu sei que como a ponta ela é mais fininha, ela assa mais do que o meio, o miolo, que ele é alto. Então a gente tem que ter esse cuidado. Por exemplo, então quando você já tá num restaurante, você já tá na casa de alguém, e ela diz, você viu um porco? Ela não precisa me perguntar o ponto, porque porco ele sempre vai vir bem passado. Tá? Ele sempre vem. Isso, Marcelo, a gente se identifica em tudo sempre, não tem jeito. Então, o porco não tem problema, não tem esse problema. O frango não tem esse problema. Mas a carne vermelha, a gente tem que se preocupar com isso na hora de servir. Aqui no Nordeste, a gente tem a nossa carne de sol, né? Então, a carne de sol, eu não vou estar perguntando qual é o ponto. Porque realmente, ela crua, ela não tem gosto, ela não é legal. Então, mesmo quem gosta do boi vivo, carne de sol, a gente nem pergunta, ela vem assada. Se você vai para um restaurante, ela vai vir bem assada. Eles vão colocar na tua frente um fogareiro, um richozinho com a tábua de ferro e ela assando lá, ela já bem assada. Ela vem ali só para manter a temperatura. Então, a gente tem que ter muito esse cuidado. Né? A gente tem que ter muito esse cuidado, conhecer o nosso convidado. Por isso que é tão importante. Se você vai receber uma pessoa na tua casa, primeira vez que você vai receber na sua casa, você nunca saiu com essa pessoa para restaurante, para barzinho, você não a conhece mais intimamente. Não inventa de se vir medalhão, porque você ainda não sabe o ponto. Você pode perguntar, ela não sabe, ela ficar constrangida. Vou fazer um medalhão de filé. A não ser que sejam 4 pessoas, você vai assar na hora. Aí você pergunta, fulano, como é que você gosta? Aí tudo bem, agora você vai fazer para 10 pessoas, um na hora ali, um por um. É mais trabalhoso, não é todo mundo que consegue. Não é todo mundo que sabe dar o ponto do ponto. Então não inventa moda. Vai fazer aquilo que você sabe. Vai fazer aquilo que você conhece. Por isso que a gente bate tanto na tecla. Conheça o seu convidado. Se você não conhece, pergunta. Outro fato muito importante. A maioria dos restaurantes que nós fomos, fizemos reserva antecipada. Então, todos esses que fizemos reserva, perguntava. Tem intolerância? Tem alergia? Algum problema alimentar? Eu amei, porque vocês já estão aqui comigo há mais tempo, vocês sabem. Eu sou alérgica a pimentão. Então, em todos eu tive que colocar lá, alérgica a pimentão. E eu descobri que foi minha salvação. Porque eles consomem muito pimentão. Muito. Lembra que eu falei que a carne vem muito com legumes gratinados, grelhados. Gratinados não, grelhados. Eles pegam o pimentão inteiro, dão uma cozida nele inteiro, aberto, vem um prato assim, repleto de pimentão. Ricardo se fez, porque ele adora pimentão e não come, porque aqui em casa eu nem pimentão compro, né? Então ele se fez no prato individual e eu, lógico, sou alérgica o tempo todo. Então a gente tem que se informar para não passar constrangimento, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui de vocês. Hoje em dia já se come carne de porco. Ju Rosal, olha, lá não come não, tá? Nenhum restaurante, assim, custo pessoal da pessoa ela querer, tudo bem. Mas a técnica da carne, por questão realmente da saúde do porco mesmo, transmissão de doenças que a gente sabe que o porco tem sim na carne mais crua, tá? Não é nem questão do paladar, não. Então, quem tá fazendo, faz, gosta, mas aí na hora de realmente não deve-se não. Essa é questão de saúde pública mesmo. Mas fazem, certamente. Lu, qual a forma de perguntar o quê? O ponto da carne? Vê aí, manda aí pra mim que eu tava falando aqui. Tua pergunta ficou lá embaixo. Isso, Lu, eu tô vendo que você perguntou como perguntar, depois individualmente, exatamente. Se você vai receber carne, mesmo num churrasco, você mesmo tem uma área gourmet, não sei se você ainda tá naquela casa, tem uma área gourmet que tem uma churrasqueira, né? Você vai receber amigos, você tem que perguntar qual é o ponto da carne. Mesmo que você viu uma carne maior, uma peça inteira de maminha, uma peça inteira de picanha. Porque, como eu digo, às vezes você tira ali ela bem num ponto menos, ela, né, meio vivinha e no meio alguém ali que não gosta, você deixa assar mais um pouquinho do lado do que do outro. Então, você sempre pergunta individual. Ou, se for um grupo menor, você chega e diz, gente, como é que vocês gostam aqui do ponto da carne? Alguém pode não saber ponto para mais, ponto para menos, 1 ponto, 2 pontos, mas vai dizer assim, eu gosto no ponto. Ou então vai dizer, eu gosto bem assada, você já sabe. É isso que eu digo, você não tem a obrigação de saber o nome
gastronômico da coisa. Mas você dizer, sim, o seu tipo de ponto, tá? Eita, olha, Dani e Ju já programando churrasco lá em João Pessoa. Eu gosto de ver assim, minha gente. Me avisa com antecedência pra ver se eu consigo chegar aí. Então, deixa eu ver aqui. Peraí que eu cliquei aqui no nome errado da pessoa. Então, vocês sempre fazerem esse tipo de abordagem. E fundamental, na hora de comprar os acessórios de carne, tá? Comprar os acessórios da carne. Pô, eu acho lindo aquele garfão, né? Aquele apoio que a gente tem assim de churrasco, metálico, de madeira. Tem uns lindos. Aí você compra porque acha lindo. Gente, aquela é uma peça que é quando você vai servir uma peça inteira, numa tábua, uma coisa mais grosseira, por isso que ele é de metal grande, né? Você vai ficar em pé para ter que cortar. Então, você não tem churrasqueira, você nunca faz churrasco na sua vida. Você nunca serve numa área, na varanda, uma coisa bem descontraída. Não compra, porque você não vai usar. Aquilo na mesa posta, a gente sentado, não funciona. Não funciona, isso é fato, tá? Vai comprar faca. Saiba, como ali tem um monte, é porque eu não peguei os outros todos, quando eu ia pegar todas as facas iguais, né? Mas veja, você já tem uma faca de um jeito, uma faca de outro. Vê a funcionalidade. Então, eu tenho 2 conjuntos de inox. Inox é inox. Por que eu comprei o segundo conjunto de inox? Porque o modelo da faca apenas, o garfo é igual, a colher é igual, é tudo igual. Mas a faca é diferente. Então, aí sim eu ia ter essa opção do inox. Antes de estar comprando Tramontina, antes de estar comprando modelinho, porque é pontudo e é bonitinho, delicado, compra faca que combina com tudo e funciona. Primeiro eu tive essa, para depois eu ter essa. E essa eu comprei na minha inocência e pensando em churrasco, área de lazer. Nem casa de praia eu tinha na época. Nem churrasqueira portátil para fazer em casa eu tinha. Vim ter quando a gente veio usar realmente. Então, assim, ter muito cuidado. Porque dessa forma você vai ter itens que são realmente funcionais. Né? E não ter 10 conjuntos de garfos e talheres apenas porque tem um cabo diferente. Eles fazem a mesma função. Então, você ter o de inox, ter talher neutro, tudo bem. Agora, esse aqui, ele tem muito volume, tem muita textura, então ele me marca em muitos estilos, como eu falei. Não é porque ele é de inox, não é porque ele é de inox com acrílico que eu vou usá-lo muito. Ele tá muito preso a um estilo. Então, quando eu uso em outros estilos, eles não funcionam. Ele é muito grande, ele é maior que os outros, ele tem volume. E a faca não é tão boa, tá? Aí você vem e compra um mais simples e eu tenho um cabo de cor. Qual a cor que eu compro? É aquela ideia que eu sempre digo. A cor que você vai trabalhar não é apenas a cor da mesa. Qual a paleta de cor da sua mesa? Não. É você ver diante da sua roupa de mesa, principalmente, volta a bater na tecla da roupa de mesa, qual a cor que mais predomina na tua combinação. Eu vi que eu tenho muita coisa com azul, eu tenho muita coisa com verde, eu tenho muita coisa com vermelha. Então pronto, então deixa eu ver aqui com o vermelho o que combina mais. Para você ter algo que você possa mesclar. Por isso que é importante a harmonia das cores. Você saber, como eu digo, brincar com as cores. Então, na hora de você comprar, a gente vira essa chave, né? Você vai comprar porque você usa, não apenas porque ele é bonito e vai ficar ali guardado no armário, não é nem porque você não quer usar. É porque você simplesmente não consegue usar. Eu boto na mesa e eu vejo que não combina. Eu boto na mesa e eu vejo que ele aparece demais. É diferente quando eu uso esse na minha mesa, que foi bem delicada do meu aniversário, mas eu queria sinalizar para o meu convidado que vinha uma carne. Que ele é o cabo de madeira e com a ponta e a serra super funcional. Então, na hora que sentou, tanto é que uma das meninas, ela olhou para mim e fez: tu vai servir uma carne? Eu disse: vou servir um bife de chouriço como prato principal. Então, ela sinalizou, digo, opa, consegui. Ela viu ali o prato de entrada bem pequenininho, verde, talher, viu as taças, mas o que gritou para ela foi a faca. Mas foi intencional.
Esse era o propósito. Então, por isso que é importante você saber quais os utensílios você deve utilizar na hora de servir uma carne. O garfo, você pode usar qualquer garfo. O garfo de mesa, que é o garfo maior, como chama, tá? O garfo de mesa, qualquer um. Boa noite, Cris! Qualquer um você pode utilizar na hora de servir a carne. O único cuidado fundamental é com a faca da carne. Então, lembra sempre disso, de acordo com o teu cardápio, tudo que eu falei aqui na live que a gente já tá finalizando. Patrick, um beijo pra nossa baby. Então, tudo que a gente revisou aqui, quando vai servir um espeto, como é esse espeto, qual tipo de carne, o tamanho da carne, perdeu, Cris, mas eu vou deixar salva no YouTube, tá? Não se preocupa. Qual o tamanho da carne, o ponto da carne, o tipo de carne que você deve servir. Um fato importante, se preocupe sempre com o tamanho da carne que você vai servir. Porque eu digo isso, a gente passou por vários restaurantes, prato raso, a gente sabe, gente, que existem tamanhos diferentes de pratos de acordo com o fornecedor. Então, eles serviram bifes imensos que não cabiam no prato. Tá? Que não cabiam no prato. Tudo isso é o quê? Atendimento ao cliente, equipe de serviço sem treinamento. Isso é culpa do restaurante, tá? Então, às vezes você olha isso, você tem que ter esse olhar crítico para aí alguém olha e faz, ó, tá vendo que pode servir um bife desse tamanho no prato menor? Não pode. Como é que a comida vai ficar para fora do prato? Então, diminui o bife ou compra um prato maior, se você tem aquele padrão de carne. Então, vocês conhecerem. Planejamento. Na hora de servir carne, planejamento. Qual é a carne? Como? Tudo isso que a gente falou nessa aula de hoje, porque foi uma aula, tá? A gente tá aqui, ó, há 47 minutos. 47 minutos falando só sobre carne. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Estamos de volta à terça-feira, tá? Nossa terça-feira super, hiper, mega master. Já faço um convite aqui antecipado, que a partir de amanhã eu vou estar abrindo uma surpresa aí bem legal para você que trabalha com mesa posta, que quer entrar mesmo com tudo nesse mercado, entender o processo. De hoje a 8 eu tenho uma surpresa para você. Fica de olho nos meus stories, tá? Aqui, Verinha botou, Ju, em churrasco, quantos tipos de carne posso escolher? O céu é o limite. Porque no teu planejamento, você é quem tem que ver número de convidados, o tempo de duração do teu churrasco, quais os acompanhamentos você vai servir, qual tipo de serviço vai ser esse churrasco. Aí depois a gente vai estudar a quantidade de carne por pessoa, para depois eu ver, então se eu tenho que servir 300 gramas de carne, então eu vou servir apenas 3 tipos de carne. É muita coisa envolvida, gente. Para dar certo, é um planejamento, tá? Então, vamos embora. Cola aqui em mim. A partir de amanhã, eu vou colocar nos stories o link para você começar a entender o que nós vamos ter de hoje a 8 aqui, que vai ser uma aula incrível para quem quer empreender com mesa posta. Já manda esse gostinho aí para você, tá bom? Receber bem, mesa posta e etiqueta. Você tá no caminho certo. Então, um beijo bem grande para todas. Boa noite, uma excelente semana. Adorei voltar aqui pro nosso encontro marcado. Vou deixar essa aula lá no YouTube. Se você ainda não me segue, o mesmo Jumezeira tá lá no YouTube te esperando com várias aulas disso aqui para melhor aguardando você, tá bom? Então, beijo grande, pessoal. Até mais.